de tudo, você puder voltar atrás e reviver apenas um mês da sua vida. Sabendo que o nosso tempo seria limitado, você viveria mais apaixonadamente? Amaria mais aos outros? Descobriria o significado da humildade? Estaria focado em deixar um legado? O que você mudaria se tivesse um mês para viver? Bom dia, bom dia. Você pode se colocar em pé um pouquinho, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Gostaria de ler esse texto com você. Hoje todos nós começamos uma caminhada, né? Começamos aí a estudar, a pensar um pouquinho daquilo que estaremos estudando através desse livro, Um Mês para Viver, daquilo que você vai ouvir em sermões, aquilo que você vai ouvir na sua casa, na célula que você participa ou do grupo que você participa. Por isso que nessa manhã a gente quer começar a pensar justamente nisso. Senhor, como é bom saber que apesar de eu não ter certeza de como são as coisas para frente, o Senhor é o Deus que me sonda e o Senhor é o Deus que me conhece, amém? Eu queria ler com você o Salmo de número 139, a palavra de Deus nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado e não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior e Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedessem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, e apartai-vos de mim, pois, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódios consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Nessa manhã você pode orar assim, falar assim: sonda-me, Senhor, eis-me aqui na Tua presença, pois quero nesta manhã ser envolvido muito mais do que as canções, ou muito mais do que qualquer outra ação, mas ser envolvido nesta manhã pela presença do Senhor que me conhece. Amém? Senhor, eis-me aqui, vem transformar
Ore assim nesta manhã. Fala: Senhor, olha para mim aqui, pois quero me unir na tua presença nesta manhã. Amém. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. E nesta manhã, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. nas asas do Espírito, Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. amém. Você pode dar um bom dia agora para quem está perto de você e falar assim: olha como é bom celebrar ao Senhor com você. Isso, quem está atrás de você, na sua frente. Juntos nós adorarmos ao Senhor nesta manhã. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós
todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou
feliz, sempre cantarei ao Senhor. Amém? Você pode se assentar, querido. Estamos de volta com mais um Acontece na PIB, momento do nosso culto onde também nós adoramos a Deus, servindo, se envolvendo, participando. Você fica informado aqui das oportunidades, das novidades que acontecem aqui na igreja, nos diversos ministérios. Quem sabe você não pode começar a se envolver, participar, ao menos orar por tudo aquilo que está acontecendo aqui na nossa cidade. E atenção, pais, os seus filhos têm uma programação dedicada, exclusiva, todo domingo de manhã e à noite. Crianças de 0 a 12 anos podem participar lá no Ministério Infantil, no prédio de Educação Cristã. Olá, eu sou Maria Lúcia, sou líder de célula do Ministério de Idosos e quero dizer para vocês que é um privilégio trabalhar nesse ministério. Meu nome é Janaína, eu sou voluntária aqui no Ministério da Maturidade. Tem uns 2 meses que eu estou aqui. Eu pensei que viria para o ministério para servir, mas eu recebi um grande presente de Deus, porque estar aqui junto com essa equipe, junto com todos esses idosos, é uma experiência única, a gente aprende a cada dia, O Senhor tem colocado realmente muitas bênçãos na minha vida a partir do momento que eu vim fazer parte desse ministério. Se você da terceira idade está perdendo a maior festa, nós estamos comemorando os 3 anos de aniversário desse ministério, um ministério que tem sido muito, muito abençoador na vida de muita gente, e eu queria desafiar você a entrar nessa história e fazer parte desse sonho que já virou realidade. Venha participar com a gente do Ministério da Terceira Idade. Toda quarta-feira, das 2 às 5h30 aqui na PIB. Passeio com os ciclistas de Cristo, à 1h30 da tarde, dia 17 de abril. Informações com o Reinaldo. Você que é membro da PIB já deve conhecer o nosso Ministério de Células. Por que nós realizamos células aqui na nossa igreja? Porque assim como lá na igreja primitiva, as pessoas participavam da igreja no templo e nas casas, a gente entende que aquele estilo de vida é um estilo de vida também útil para os nossos dias. Você pode viver a igreja no templo e nas casas. Nas casas, nós vivemos bons momentos de amizade, de estudo bíblico, de crescimento espiritual, e é um excelente lugar para que a gente possa ajudar pessoas a conhecerem a Jesus Cristo e a se tornarem discípulos verdadeiros de Jesus aqui na nossa cidade. Com 10 a 15 pessoas, você pode experimentar a presença, a graça de Deus, o mover, respostas de oração, de um jeito novo, especial e muito pessoal. Ali, pessoas estão disponíveis, ali você pode ter bons relacionamentos, amizades que vão durar a vida inteira, transparência, sinceridade, pessoas que vão caminhar junto com você. Aqui na igreja tem uma célula com a sua cara, sabia? Nós temos tipos diferentes de células. Células para crianças, para adolescentes, para jovens adultos, para jovens universitários, para jovens casais, para adultos. Temos células de pais e filhos. Tem uma célula com o seu jeitinho e tenho certeza que você vai se encontrar e vai ter momentos bem especiais para a sua vida. As células são pequenos faróis de oração espalhados pela nossa cidade. Através desses faróis, a gente pode fazer a luz de Jesus brilhar na nossa cidade e deixar marcas de Jesus por onde a gente passa. Como é que você faz para participar de uma célula com a gente? Você pode passar no nosso estande de atendimento no final dos cultos, fazer o seu cadastro e nós vamos encontrar uma célula para você. Ou então, fazer isso no nosso site da igreja ou pelo telefone 30 91 4304. O que você mudaria na sua vida se tivesse apenas um mês para viver? O propósito dessa campanha não é prepará-lo para o fim, mas para viver a vida sem arrependimentos. Participe da campanha Um Mês para Viver, vivendo a vida sem arrependimentos. Você com certeza não vai ficar fora dessa, você precisa garantir o seu livro, vai estudar, ler junto com a gente os devocionais, os estudos de cada dia. Você também precisa fazer parte de uma célula, de um grupo de estudo.
e vir aos cultos, participar aqui das programações na igreja, quem sabe discipular alguém, caminhar junto com alguém também. Toda a PIB junta, caminhando com a campanha Um Mês para Viver, e ainda dá tempo de você convidar alguém para participar junto com a gente. Os homens que estão voltando agora do Congresso de Homens neste final de semana, convido você para participar toda terça-feira, sempre às 19 horas, na Sala 101, do Encontro dos Homens em Ação. Estamos terminando o Acontece dessa semana. Feliz aniversário para você que comemora aí nesses dias. E você vê as fotos do nosso musical de Páscoa, Ressurreto 2010. Vem e vê o que aconteceu na semana passada. Que Deus abençoe você e até o próximo domingo. Sitting silent, wearing Sunday best. The sermon echoes through the walls. Goes to the people. Que gostoso a gente poder ver as imagens daquele momento tão especial na Páscoa, como nós vivemos como igreja fim de semana passado. E cada fim de semana nessa igreja é uma surpresa boa, né? Que gostoso, né? Quanta coisa boa a gente já viu, mas tenho certeza que Deus tem coisas bem especiais reservadas para você neste dia também. Nós queremos conhecer pessoas que estão conosco aqui. E hoje de manhã tem 3 delas bem especiais que eu quero convidar para chegar aqui junto com todas as suas famílias. Tem o Vinícius Luiz, que vai trazer os seus papais, os seus familiares, para que a gente possa conhecer e orar e abençoar essas vidas aqui, pedir a bênção de Deus para eles. Também o Arthur Lopes, trazendo os papais e toda a sua família. Todo mundo pode vir, podem vir chegando, tá bom? E também o Gabriel, trazendo o papai e a mamãe, o papai, a Paula, a Denise e os familiares. Podem chegar aqui. Hoje o pastor Pascoal vai ter que ter braço. São 3 de uma vez, né? A gente vai ajudar aqui, mas é uma bênção, viu? Bem-vindos, queridos. Mas eu também queria ver você que está visitando a gente hoje pela primeira vez. Esse domingo friozinho, gostoso, né? Às vezes difícil para alguns saírem de casa. Eu queria conhecer aqueles que são os corajosos e que atenderam o nosso convite para estar conosco, adorando e buscando a Deus nessa manhã. Você vem pela primeira vez ou aceitou um convite de alguém, pode ficar de pé no seu lugar. Essa igreja quer reconhecer você e dar o nosso abraço. Olha só, tem gente ali já com o neném no colo, que gostoso. Que bom, bem-vindos. Tem mais gente? Fica de pé no seu lugar. Isso, tem alguns aqui no meio. Ok, que bom. Ali no fundo também, do meu lado direito. Que bom. Aqui na frente, do lado direito. Deus abençoe vocês. Eu queria que a igreja desse um abraço nas pessoas que estão aí do lado. Tá bom? É o nosso jeito de dizer sejam muito bem-vindos. E o desejo da gente é que vocês sejam visitados pelo Espírito Santo de Deus hoje, que o Senhor fale ao coração de vocês. Desejando continuar com a gente, vocês podem ao final do culto encontrar nossos estandes de atendimento ali e buscar mais informações para seguirem com a gente. Essa igreja é uma família grande, por isso tem espaço para você também. Seja muito bem-vindo, continue participando com a gente. Deus abençoe a sua vida. Esse é o Vinícius, né? Esse é o Vinícius. Quem vai fazer o detalhe aqui? Você? Então chega junto aqui. Esse aqui é o Vinícius. Então vamos ver o Vinícius aqui na tela, como é que ele vai ficar. Esse tá um ó friorento aí, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Tá bonito, hein? Tá bonito, grandão, né? E esse moço aqui, como é que chama esse moço? O Arthur, não é? O pastor Arthur já ficou de lado porque é Arthur também, né? Isso, vem aqui, vamos ver se a gente consegue fazer um detalhe aqui no Arthur. Aqui, ó, olha lá. Oh, que moço sério, olha só. Tá bonito, graças a Deus. Esse aqui tá essa família grande aqui, chega para cá, onde é que teu filho vem? Vem mais para cá.
Deixa eu chegar perto da família aqui, né? Que está aqui, mamãe, papai. E esse aqui é o Gabriel. Ele nem acordou, viu? Esse ó foi horrível. Né? 1, 2, 3. Ai, que coisa fofa. Vem aqui as crianças, vem aqui com o papai, o Arthur, né? Que senão ele vai ficar bravo aqui junto com o pastor Arthur. Eu queria convidar você para ficar de pé, estender a tua mão para cá. E a gente está orando por essas crianças e por essas famílias que estão aqui. Pai querido, nós temos 3 crianças, Senhor, aqui, tão preciosas para nós. O Vinícius, o Arthur, o Gabriel. E nós, Senhor, nos alegramos, porque cada uma delas é dádiva do Senhor. É presente do Senhor para cada um de nós. E, Senhor, estas famílias estão aqui agradecidas, bendizendo o Teu nome, alegres, porque estas crianças representam vida, representam alegria, representam oração que o Senhor ouviu, representam milagre. E, Senhor, eles vêm até a Tua casa numa atitude de gratidão e também de humildade. Porque apesar, Senhor, de todo o amor que sentem, apesar de todo o carinho, de todo o desvelo, eles sabem que são impotentes para poder conduzir bem os seus filhos. Porque somos limitados, temos defeitos e é tão fácil errar. Por isso, Senhor, eles vêm até a Tua presença para pedir: vem, Senhor, toma nas Tuas mãos esses filhos, abençoa-os, faz com que as Tuas mãos, que são infinitas, possam alcançá-los em todos os momentos e em todos os caminhos, e que eles possam ser benditos do Senhor. E eu quero te pedir por essas casas, que estas casas sejam abençoadas por Ti, que o Senhor mesmo esteja derramando a Tua paz sobre esses lares, e que o amor destas famílias aqui representadas possa ser, Senhor, o berço a envolver cada uma dessas crianças, e que elas possam conhecer o amor de Jesus através do amor deles, e que eles possam conhecer o poder da fé através da fé que essas famílias vivem no Senhor. E que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor os acompanhe. E a nossa oração é que o Senhor marque, desde agora, aquele dia em que cada um deles, de livre vontade, por fé, hão de receber Jesus como o Senhor das suas vidas. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me,
na casa dele. Não, tô entrando aqui na casa dele. Tá ok, então. Opa, tudo bom? Como assim? Boa Minha tarde. casa? Quem é você? Anderson Não. Otto. Como assim você vai invadindo a casa dos outros? Moça, eu vou ter que ligar pra polícia. Anderson Otto, você pode vir comigo? Vamos indo? Eu não quero comprar nada hoje. Vamos Obrigado. indo, Anderson Otto. Alô? Som. Alô? Anderson. Alô? Som. Fala. Anderson. Desculpe, não me apresentei. Meu nome é Morte. Prazer. Vamos indo. Como? Vamos indo, Anderson. Não, peraí, você falou que você é a Morte? Sim, eu falei isso. Isso só pode ser uma brincadeira. Você deve estar enganada. Ó, sempre confundem. É o meu vizinho aqui do lado, 312. Não. Tá. Obrigado, moça, obrigado. Só um minutinho. Segundo consta aqui no cadastro, Anderson Otto, 23 anos, hoje. Vamos indo? Moça, não é hoje não. Você deve estar enganada, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não me vacinei, deve ser isso. Moça, olha, eu tenho que viajar pra fora do país. Eu quero ir pra praia antes de morrer ainda, eu quero casar. Eu nem terminei de ler a Bíblia ainda, moça. Segundo consta aqui no cadastro, o senhor teve tempo para tudo isso e não fez. Então, vamos indo. Mas moça, fala com o seu superior, ele vai entender. Por favor, moça, dá um jeitinho. Pelo menos um ano. Eu consigo fazer isso em um ano. Posso fazer um pacote para o senhor de mais 10 dias. É o que eu posso fazer. Moça. Eu estou obedecendo ordens, eu não posso fazer mais que isso. Moça, 10 dias não dá pra fazer nada, moça. O que eu vou fazer em 10 dias? Pelo menos 30 dias. Fala com ele vai entender. Tá. Alô? Alô? Pode me passar para Deus? Passa para ele. Tá ok, eu aguardo. Só um minutinho. Oi, tô aqui com o Anderson Otto. Era para eu estar levando ele hoje, mas ele quer mais 30 dias. 20 dias? 20 dias dá? 20 dias não dá. Não, ele quer 30. Ele quer 30. Não, ele teve tempo, mas não fez ainda. Ele quer mais 30 dias para fazer, ler a Bíblia e tal. Pode ser? Você pode fazer, Deus? Tá ok, então. Tá ok, então. Então, como é que ficou, moça? Ficou mais 30 dias para você, tá ok? Ai, dona Morte. Dona Morte, obrigado. Fechado? Negócio fechado. Tá ok, então. Daqui a 30 dias você volta. Isso. Você sabe onde fica Dagoberto? Ah, ele é aqui do prédio do lado, Dagoberto. Tá ok, então vou indo pra lá. Obrigado, Tchau, dona Morte. tchau. 30 dias? O que eu vou fazer em 30 dias? 30 dias para eu viver. Ai, eu vou ter que me programar melhor agora. Começamos hoje. Você não tem só, espero eu, 30 dias para viver, né? Tomara que muita gente aqui possa viver muitos anos. Mas a gente está entendendo com essa campanha, convidando você a viver uma vida sem arrependimentos, a viver uma excelente vida. A palavra de Deus diz para a gente que Deus promete para mim e para você, aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, uma vida abundante, não é? E a Cleusa diz, faz muito mais abundantemente além, não é assim? Então nós queremos viver todas essas experiências muito mais abundantemente além com o Senhor durante esse próximo mês. E nosso convite para você é dar a largada com a gente hoje de manhã, tá bom? Essa semana você vai então, já teve tempo para comprar, mas se você não teve, você vai precisar adquirir esse livro, que é o nosso livro devocional. O pessoal vai tirar aqui um takezinho. O nosso livro devocional, e aí nós vamos ler um capítulo por dia durante esse próximo mês, quando vamos então com ele refletir sobre a vida, sobre aquilo que podemos viver na presença de Deus, amando as pessoas, compartilhando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e você vai ter assim momentos muito especiais conosco, tá bom? Você pode participar, como a gente já ouviu,
se inscrevendo numa célula, lendo esse livro devocional, mas eu queria dizer para você como é que vai funcionar esta semana, tá bom? Essa semana você compra o livro e vai ler só o dia 1 do livro. E a partir do domingo que vem, você vai ler comigo e dia 2, 3, 4, aí cada dia a gente vai ler um capítulo, tá bom? Para quê? Para que nessa semana todo mundo tenha tempo de se alinhar e a gente então poder participar dessa campanha junto. Você pode também convidar pessoas para conhecer Jesus através da leitura desse livro e participando de uma célula e de um culto aqui da igreja. Tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador, não é? E como a gente não sabe se tem só 30 dias ou se tem 30 anos para viver, a gente quer começar a nossa campanha guardando na nossa mente e no nosso coração um texto da palavra de Deus. Salmo 90, versículo 12. Tá? Tem ali já na tela ou não? Olha, tá pequenininho na tela, no finalzinho ali. Eu vou falar e você tenta repetir comigo, tá bom? O que diz ali? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tá bom? Por quê? Bem, a gente não sabe quanto tempo tem, mas cada dia, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para viver da melhor maneira possível com Ele. Vamos tentar junto? Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu queria convidar também a Andréia é membro da igreja, advogada, jovem aqui da igreja, e como nós fazemos em cada campanha, nós temos um tempo de testemunho, e a Andréia hoje vai então começar esse tempo de testemunhos que nós vamos viver durante esse próximo mês, e eu gostaria que você abrisse teu coração e os teus ouvidos para receber de Deus aqui algumas coisas especiais que Ele reservou para mim e para você através da vida dela. Andréia, Deus te abençoe, viu, querida? Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui, é muito bom contar para vocês. Se eu fosse contar todas as coisas que Deus fez na minha vida nesses 4 anos, eu levaria pelo menos mais uns 12 anos para contar. Tantas pessoas para agradecer, tanta gente aqui presente, mas eu vou me ater a 2 ocasiões, a duas coisas que Deus fez na minha vida. Um dia estava eu caminhando próximo ao Fórum Civil, muito triste, eu estava doente, naquela época eu estava cometida de depressão, e um amigo meu que fez faculdade comigo, o Eduardo, encontrou comigo e falou: o que você tem? Eu comentei com ele, sentamos, tomamos um café, e ele me disse o seguinte: Andréia, o Deus ao qual eu sirvo não quer lhe ver assim. E ele me disse uma coisa que na época eu achei muito estranho, vou lhes confessar. Ele me disse o seguinte: Deus hoje pela manhã falou comigo, Andréia. A minha igreja, ele faz parte da nossa igreja, está fazendo uma campanha, e nós temos um livro e Deus me falou: pega esse livro porque hoje vai ser importante para você doar esse livro a alguém que está necessitando mais desse livro que você hoje. E o Eduardo estava ali e me deu o livro Uma Vida com Propósitos, que era uma das campanhas aqui da igreja. Eu olhei o livro, achei um pouco estranha a linguagem, aquela coisa toda, mas esse é o primeiro testemunho. Aquele livro, Uma Vida com Propósitos, modificou a minha vida. Aquilo foi a forma que eu fui introduzida ao que a gente entende por amor de Deus. Então, alguém se dispôs a fazer uma campanha, alguém se dispôs a ouvir a palavra de Deus e me concedeu aquele livro. Então, eu vim, faço parte desse corpo, estou aqui, só que Deus não parou a obra dele só naquele chamado. Então, na campanha Juntos Somos Melhores, a minha célula, na ocasião liderada pelo Eduardo, e mais 2 outras células, resolveram fazer uma reforma na casa de uma pessoa. A casa dessa pessoa seria mantida em sigilo até o dia da reforma. Nessa mesma ocasião, coincidentemente, se é que alguém acredita que coincidência existe, eu estava pintando o quarto da minha mãe. Que eu sou assim, eu pinto o quarto, eu faço jardim, dou banho em cachorro, sou eu que faço tudo na minha casa. E daí eu falei: olha, gente, eu não vou poder me deslocar com vocês para fazer isso, mas eu quero ajudar, eu quero estar junto com vocês.
Então eu quero fazer o lanche. Eu quero fazer o lanche para vocês. Vocês passam lá em casa, pegam a refeição e vão fazer essa reforma. E no fundinho ali do meu coração, eu pensava assim, puxa vida, bem que essa reforma podia ser aqui em casa, hein, Deus? Olha bem que podia ser aqui em casa. E daí eu preparei o lanche na hora marcada, liguei o pessoal, né? Eu lembro que eu fritei pastel, fiz um monte de coisa. E daí, qual foi a minha surpresa? Que, de repente, quando o horário marcado para minha amiga passar por lá e pegar o lanche, todos os carros parados na frente da minha casa. Eu falei, misericórdia, o que acontece aqui? Aí a minha amiga desceu, a Anaí, e falou o seguinte, Andréia, a reforma é na sua casa. Esse é um presente de Deus para a tua vida. Olha, gente, não tem como descrever a alegria que a gente sente num momento desse. Não vou dizer só alegria pela questão material, mas alegria para você sentir o amor de Deus na tua vida, sentir os braços de Deus te abraçando e te considerando. E foi feita uma reforma completa, até com móveis novos, foi uma coisa fantástica. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é que foi feita uma restauração na minha vida. Restauração na minha autoestima. E, gente, como é bom hoje acordar aos sábados pela manhã, que é o meu dia de faxina, sabe? E cuidar daqueles presentinhos que Deus deu. Então, quando eu olho, assim, aquele armário, eu falo, nossa, Deus sabia do meu sonho, que era ter um armário com essas janelinhas, essas coisas assim. E está cuidando daquele presente que Deus me deu. Eu quero deixar para vocês que é muito bom saber que Deus se preocupa com cada aspecto da nossa vida. E que Ele usa pessoas como eu e como vocês para fazer a diferença na vida dessas pessoas. E que essa bênção que foi derramada sobre a minha casa não fez diferença somente na minha vida. Fez diferença na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos vizinhos, porque ninguém conseguia compreender por que aquela mobilização. E a resposta que eu tinha que dar, e que eu dou até hoje, é o grande amor de Deus. Então, hoje eu estou aqui, Deus continua fazendo transformação na minha vida, transformação por meio da minha vida. Hoje, pela graça e pela glória de Deus, eu sou líder de uma célula 62. E eu gostaria muito de convidar vocês para fazer parte dessa campanha. Venham, leiam a devocional. Quem puder adquirir o livro, como o Eduardo fez, concedam a outra pessoa e deixe Deus usá-los, tanto para fazer transformação na sua vida, como na vida de outros. Quero agradecer a Anaí, Flávia, Eduardo, Alessandra, por essa grande obra, por terem sido sensíveis à palavra de Deus, e principalmente ao nosso Pai. Amém. Obrigada. Louvado seja o Senhor, não é? Mas o Senhor tem um propósito na vida da Andréia, mas para cada um de nós. Não é só na vida da Andréia. Ela pôde perceber e compartilhar conosco. Mas que nesse tempo de campanha, muitas pessoas que ainda não perceberam o amor do Senhor Jesus, esse amor tão grande, que foi capaz de entregar o seu único filho. Hoje nós vimos bebês tão lindos aqui, alguns milagres do Senhor muito grandes, né? Quem de nós teria coragem de entregar o nosso filho para morrer pelo pecado do outro? E Deus assim fez. Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Que nós possamos ter ousadia nesse tempo de campanha e chamar pessoas que nós conhecemos, orar por elas, para que elas entendam esse amor do Senhor. E ter o mais abundantemente além, né, Andréia? É a palavra que diz, né, pastor Marcílio? Não sou eu. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer em nos dar o mais abundantemente além, sim. Não só deu a salvação, mas deu uma reforma da casa, do jeitinho que ela sonhava, porque Deus nos ama e Ele tem prazer em nos abençoar. Hoje eu sei que cada um de nós veio aqui com o coração agradecido por tantas bênçãos que o Senhor deu, outros com o coração apertado, porque tem alguma coisinha que está incomodando, alguém na família não está bem. Nós estamos felizes que a mãe Nete está aqui hoje, graças a Deus, depois de uma cirurgia aí. Louvado seja o Senhor que está de volta conosco, que Deus a abençoe. É uma alegria vê-la aqui, viu? O pai fica muito triste quando a senhora não está aqui. Graças a Deus, né? Dona Janete está de volta conosco. E eu queria convidar você, que puder, se ajoelhe comigo na presença do Senhor,
para colocarmos os nossos agradecimentos e os nossos pedidos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus querido, tantas coisas, Pai, para te agradecer. Tanto o Senhor tem feito por nós. A cada dia, Pai, quando respiramos, a cada dia quando nos levantamos, o que seria de nós, Pai, se não fosse o ar que o Senhor nos dá para respirar, a força que o Senhor nos dá para vencer cada dia, e principalmente, Pai, o amor do Senhor por nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor fez tantas coisas por nós. O Senhor se preocupa conosco. O Senhor se preocupa em detalhes das nossas vidas, Pai. Neste dia que nós estamos iniciando uma campanha, ó Deus, de 30 dias apenas, mas que nós possamos parar e refletir sobre o que o Senhor tem feito por nós. Tantas coisas que nós poderíamos dar prioridade e temos deixado passar, como o tempo com o Senhor, tempo de ouvir a Tua voz, pedir, ó Deus, a direção do Senhor. Quantos de nós vamos vivendo a vida e não nos preocupamos com aquilo que o Senhor tem para nós? Por isso, Pai, ajude-nos nesse tempo a buscarmos a Tua face, buscarmos a Tua vontade para as nossas vidas, a vida dos nossos queridos, ó Pai, a vida da Tua igreja. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias segundo a Tua visão e o desejo do Teu coração. Ajude-nos a olharmos ao nosso redor as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que ainda não têm o privilégio de vivenciar mais do Senhor. Ah, Deus, dá-nos oportunidades, Pai. Neste momento, Pai, nós estamos diante do Teu altar apresentando vidas que estão nos preocupando, Senhor. Vidas, ó Deus, que têm vivido problemas de saúde, problemas financeiros, problemas, Pai, com drogas, com vícios. Ah, Espírito Santo do Senhor, se derrame sobre estas vidas. Pai, que o Senhor Jesus possa passar entre nós agora e que sintamos o toque do Senhor, dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu estou vendo a tua aflição. E ó Deus bendito, com amor de Pai querido que o Senhor tem por nós, responda, Pai, responda, ó Deus, o nosso coração. Senhor Jesus, muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. E continua conosco, Senhor, porque nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, porque este culto é para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim.
interessante como os fatos da vida fazem a gente ter perspectivas diferentes, né? Da própria existência, do próprio sentido de prioridade. E essa campanha tem esse propósito, ajudar a gente a colocar a perspectiva da vida sobre valores que são transcendentes e eternos. Não é para a gente pensar só em vida ou morte, mas como é que a gente pode viver melhor, como a gente pode desfrutar melhor, como a gente pode fazer o que realmente tem sentido e valor. E aquilo que a gente vai estar praticando aqui só tem sentido se a gente tiver uma perspectiva além do material e além daquilo que é o dia a dia da gente. Esse é o momento quando na igreja a gente adora a Deus através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. A gente não faz isso para fazer uma troca com Deus, a gente não faz isso porque vai ficar rico, a gente não faz isso porque... A gente faz isso porque entende que Deus é o Senhor de todas as coisas e que se a gente respira é por causa da graça dele. E se ele é dono de todas as coisas e ele não precisa de absolutamente nada, ele nas escrituras disse, olha, só para você lembrar que eu continuo sendo dono de todas as coisas, de tudo que eu dou para você, você vai devolver a 10ª parte. Só para você saber que eu continuo sendo dono de todas as coisas. E a gente faz isso por fé, por gratidão e por reconhecimento que ele é Senhor da nossa vida. E é por isso que eu queria convidar você a participar conosco. Mas eu sempre digo isso e repito, só faça se isso for para você um ato de culto. Porque senão não vai ter sentido nenhum. Não vai ser aquilo que é o propósito de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E quando a gente tem essa dimensão, a gente pode viver aquilo que a Andréia viveu com amigos ou com pessoas que a gente não conhece. Naquela mesma campanha, o Marcel adotou, por exemplo, a casa numa favela de um cego, e eles reconstruíram a casa inteira. Um grupo de 15 pessoas reconstruíram a casa inteira. E a gente viu, por exemplo, outras coisas tão bonitas acontecendo, como um grupo de adolescentes pintando uma escola inteira durante um mês. Não é? Por quê? Porque os valores da vida mudam e a gente tem uma perspectiva diferente de ser útil, de ser bênção, de reconhecer que Deus é dono de todas as coisas. Então, se você veio preparado hoje para adorar a Deus dessa maneira e cultuá-lo, porque isso é um ato de culto, assim, então eu queria convidar você a participar com a gente. E hoje nós temos alguma coisa para agradecer. Só para você saber, o 5º andar do prédio foi entregue e toda a área de administração já está subindo para lá. Daqui a pouco, aquilo que eu chamo de favelão ali, perto dos elevadores, vai desaparecer. E essa semana também, metade do 4º andar foi entregue, já começaram as programações lá. E eu acho que mais uns 10 dias, a outra metade do 4º andar vai ser entregue. E o 6º andar está pronto, até junho todo o prédio vai estar entregue. E a gente agradece a Deus porque é fruto da sua contribuição, da sua oferta especial para a obra da construção do templo. Que Deus dê graça a você e que nós adoremos ao Senhor juntos agora. próprias mãos te damos.
Senhor. Tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Quem há semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Você pode se colocando em pé. Juntos nós continuamos adorando ao Senhor. Aquilo que já dedicamos, mas aquilo que falamos assim, Senhor, nada do que temos é nosso, é tudo do Senhor. Obrigado porque a graça do Senhor nos dá razão e motivo para adorarmos a Ti, amém. Tudo é Teu. Tudo é Teu, 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 tudo é Teu. Eu sou teu, 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 eu sou teu. Quem há semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Aleluia, Senhor Jesus. E obrigado pela maravilhosa graça do Senhor, Pai, que nos renova todo dia e toda manhã, quando podemos experimentar as misericórdias do Senhor em todo o tempo, amém. Maravilhosa graça que de Deus sem par, por el poder cantá-la, como hei de começar, ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa
pode se assentar aqui. Nós estamos iniciando essa campanha, que é uma campanha de oração. Nosso propósito é a gente parar durante esses 30 dias e colocar diante de Deus alvos de oração, colocar a nossa vida. Mas é também uma campanha de revisão de vida, porque dependendo da maneira como a gente olha para a vida, da maneira como a perspectiva que a gente se aproxima daquilo que é importante e tem valor para nós, nós podemos enxergar coisas diferentes. Quer ver? Eu não sei se você consegue botar aí para mim no telão essa imagem, por favor, aqui. A imagem ali. Isto, muito bem. O que é que você está vendo nessa imagem? Depende do seu ponto de vista, você pode ver duas coisas diferentes nessa imagem. Consegue ver duas imagens diferentes ou só uma? Quem consegue ver duas? Levanta a mão aqui, quero ver. Quem só está vendo uma imagem? Muito bem. Então tem duas imagens ali. Você pode ver uma jovem bonita, não é? Quem conseguiu ver a jovem bonita? Muito bem. Quem não conseguiu ver a jovem bonita? Quase todo mundo viu a jovem. Agora também você pode ver uma pessoa muito velha com uma verruga no meio do nariz. Quem consegue ver isso? Quem não conseguiu ver a velha? Não conseguiu ver. Então, olha aqui, ó. Se você imaginar que essa gargantilha é a boca, tá? Conseguiu agora ver? A gargantilha é a boca da pessoa velha. Conseguiu? Dependendo da maneira como você olha para a tua vida, as imagens podem ser diferentes. As perspectivas mudam. E a maneira de você enfrentar a vida, os problemas ou decidir coisas vai mudar. Eu me lembro que alguns anos atrás, às vezes a gente na missão pastoral tem algumas tarefas que são bastante complicadas. E conversar com gente que está à beira da morte faz parte da tarefa pastoral. E há algumas cenas que a gente não esquece. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui chamado pelo Colégio Batista em São Paulo, quando morava ali em São Paulo e pastoreava em São Paulo, e recebi um pedido especial para visitar a família de uma aluna da escola. Essa aluninha da escola devia ter na faixa de 7 a 8 anos de idade. E que a mãe dessa aluna queria conversar com o pastor. E então fui à casa daquela senhora. E aquela senhora então começou a contar o drama que ela estava vivendo. Ela não sabia exatamente quanto tempo tinha para viver, mas ela tinha sido diagnosticada de um câncer, e esse câncer havia tomado já os seus pulmões. Havia um estado de metástase e agora um órgão vital já estava tomado e ela tinha uma perspectiva pequena de vida. Tinha uma filha de 7, 8 anos de idade e para agravar a situação ela era viúva. Você pode imaginar? Toda a família dela morava no nordeste do país e desde que ela se casara, ela tinha estado já em São Paulo e a filha não tinha qualquer contato com a família dela lá no nordeste do país. E duas eram as preocupações daquela mulher diante de uma perspectiva dessa. Eu não sei qual era a ordem de importância, eu acho que as duas são tremendamente importantes. A preocupação era: o que eu vou fazer com a minha filha? Eu tenho que tomar uma decisão muito séria. Quem vai cuidar e educar da minha filha depois que eu partir? Essa era a decisão que ela tinha que tomar. E a segunda é: como é que eu posso estar preparado para morrer? E aí então nós começamos a visitar aquela senhora para conversar a respeito de valores da palavra de Deus para a eternidade.
e também para conversar sobre essa tão grande decisão com relação à sua filha. E eu me lembro que um dia ela me chamou lá na sua casa porque ela disse que tinha tomado algumas decisões. Ela já havia tomado uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque esse é o único caminho para a vida eterna. Mas agora ela precisava ir ao cartório para deixar a sua filha para alguém. E ela tinha tomado uma decisão. Ela queria comunicar para o pastor e pedir oração a favor dessa decisão. E aí eu perguntei: com quem você vai deixar a sua filha? E ela de repente me deu uma resposta que foi assim, atordoante. Ela me disse assim: eu quero conversar hoje à noite, por isso que eu pedi que o senhor viesse aqui para a gente orar, porque eu vou pedir para minha vizinha de porta para adotar a minha filha. E eu levei um susto. Eu falei: mas você tem certeza? Eu disse: olha, depois de muito tempo, e Deus me ajudou a tomar essa decisão. E aí, como pastor, eu falei: mas você tem certeza? Olha, essa família não é uma família do seu sangue. Você vai deixar não somente a tutela da sua filha, mas você vai deixar todos os seus bens sobre a guarda dessa pessoa, porque era uma pessoa que tinha relativas posses, não rica, mas tinha bens. Você vai deixar a pensão do seu marido e a sua pensão para o sustento da sua filha na administração dessa família. E aí foi colocando todas as questões e disse: será que não era melhor ser alguém do seu sangue, etc, e etc. E aí então aquela senhora me deu uma resposta que só alguém que tem 30 dias para viver daria. Ela disse para mim o seguinte: minha filha não conhece os meus parentes de sangue. E a pessoa que mais ama minha filha na face da terra, e que a minha filha mais ama na face da terra, depois de mim, é essa vizinha. Então não existe ninguém melhor para cuidar dela. E aí eu percebi que as perspectivas todas que eu tinha usado não tinham sentido, e não tinham valor, absolutamente nenhum valor. Porque havia uma outra dimensão que estava diante daquela mulher, uma outra realidade, onde os valores que às vezes para nós são tão importantes e são tão consumidores na nossa existência, deixam de ter sentido. Há muita coisa que você vive e faz, que você acha ser tremendamente importante, que na verdade, se você só tivesse 30 dias para viver, você diria: não sei se gastaria os meus últimos 30 dias com estas coisas. É claro que muitas delas são necessárias para viver, mas às vezes por causa de uma perspectiva errada que a gente tem da vida, a gente faz destas coisas aquilo que deveria dar sentido à nossa existência. Eu tenho aprendido na minha vida que existem pelo menos duas coisas, talvez existam mais, mas duas coisas que precisam estar no top das prioridades da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai estar falando durante essa campanha. Duas coisas que são importantíssimas e que a gente não pode abrir mão delas. A primeira delas é o nosso relacionamento com Deus, porque tudo vai passar nessa vida. A única coisa que não passa é o sopro de Deus que está aí dentro de você, que nós chamamos de Espírito, porque esse, a Bíblia diz que o nosso corpo vai voltar para o pó da terra e o Espírito volta a Deus que nos deu. E a segunda coisa são pessoas significativas, que dão sentido, que dão sabor, que dão gosto à nossa existência. E eu queria começar os estudos desta campanha olhando para um livro da Bíblia que faz justamente o que nós pretendemos fazer ao longo desses 30 dias. É um livro meio complicado da gente entender, porque é uma narrativa de alguém que está fazendo uma revisão de vida.
é o livro de Eclesiastes, no Velho Testamento. É interessante porque ele é escrito por um rei que está no final da sua vida, que teve muitos acertos e muitos erros. Muitos acertos e muitos erros. E que ele começa a fazer uma revisão da sua vida. E a grande pergunta que esse livro faz é: o que é que dá sentido à nossa existência? O que é que dá sabor à nossa existência? O que é que representa propósito para a nossa existência? E ele começa, como um sábio, a discorrer as coisas que ele imaginava e que naquele tempo e até hoje eram aquilo que as pessoas entendiam que davam sentido para a existência. Onde às vezes nós colocamos todas as cartas da nossa vida sobre estas coisas. E aí ele começa a refletir em cada uma delas. E eu quero ler com vocês alguns trechos da palavra de Deus, que nos ajudam a entender o sentimento desse homem. O primeiro deles se encontra no capítulo 1 de Eclesiastes, versículos 12 e 13, onde a Bíblia diz assim: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Capítulo 2, versículo 3. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. E ele escreve esse livro pensando: o que vale a pena? O que dá sabor? O que dá sentido? O que dá propósito na vida? E ele começa então um bom trabalho científico a propor hipóteses. Ele começa a pegar as hipóteses do seu contexto, da sua época. E diz assim: será que o trabalho da gente dá sentido à vida? E aí então, capítulo 1, versículo 3, ele faz a seguinte pergunta: o que o homem ganha com todo o seu trabalho e em tanto esforço debaixo do sol? Algumas pessoas imaginam que o que pode dar sentido à vida de alguém é o seu trabalho, é o seu projeto de realizações nesse mundo. E talvez por causa disto existam hoje tantos workaholics, viciados em trabalhos. E normalmente as pessoas são bem-sucedidas no que fazem, conseguem construir algo que parece ser significativo aos olhos de muitas pessoas. Mas é interessante que Salomão, no final da vida, esse sábio, descobriu que o trabalho e a realização profissional e a construção de uma carreira sólida não são suficientes para dar significado e propósito à vida. É interessante que ele vai falar que se você não trabalha, você é um tolo. Todo mundo precisa trabalhar. Não é isso que ele está falando. Mas ele está dizendo que se você coloca todas as tuas cartas no trabalho, só no trabalho, talvez você vai se frustrar daqui a pouco. Porque existem outras coisas que são tremendamente importantes. E ele começa a fazer uma análise e dizer das suas conclusões. Ele diz assim: sabe o que eu descobri? Eu descobri que em todo trabalho existe um negócio chamado competição. E que a competição é um negócio tremendamente vazio dentro da gente. Olha só o que ele diz no capítulo 4, versículo 4. Eu só estou pensando alguns versículos porque são 12 capítulos desse livro e a gente está pensando algumas ideias. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Eu me lembro que naquele livro, Uma Vida com Propósitos, tem uma ilustração interessante do Dr. Dobson. O Dr. Dobson é um grande psicólogo dos Estados Unidos. E o Dr. Dobson um dia recebeu uma correspondência, um pacote pelo correio. Ele tinha sido campeão de tênis na sua universidade. E aí um dia recebe um pacote. Um troféu que tinha sido colocado na sala dos troféus da universidade, nos anos dele. Mas anos depois ele vai ser correio esse troféu. Mas esse mesmo troféu tinha sido encontrado no lixo, em meio a uma reforma da universidade.
E ele disse, bom, a universidade tinha mais utilidade para aquele troféu, colocou uma caixa, andou para ganhar o troféu, como um de tênis. E escreve uma coisa muito interessante, falando de ele ter recebido aquele troféu. Ele diz assim, no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Você fez coleção de medalhas? Eu me lembro que quando era adolescente, eu gostava de ler medalhas. Medalha das Olimpíadas que eu participei na vida. Isso é bom. Só que como eu nunca fui muito atlético, a única Olimpíada que eu ganhei foi de matemática. Então eu tinha os meus troféus, né? Agora todos foram para o lixo. Um dia minha mãe fez uma limpeza em casa e não sobrou medalha nenhuma de honra ao mérito. Tudo vai. O que a Bíblia está dizendo é que às vezes aonde nós colocamos as nossas esperanças, aonde nós colocamos todo o nosso esforço, não é o que de fato preenche a nossa vida e tem sentido duradouro. Ele não vai dizer, ó, fica como em casa dormindo, que o pão vai cair do céu. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre prioridades. Todo mundo tem que trabalhar, senão a Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Mas o que ele está falando é que se o trabalho passa a ser a razão da tua vida, tem gente sofrendo do teu lado. Teu marido está sofrendo, tua esposa está sofrendo, os teus filhos estão sofrendo. Porque eles não querem o seu dinheiro. Essa mercadoria de troca não é o que vale, nem a vitória da sua concorrência é o que preenche o coração deles. Você é a pessoa mais importante. Você. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma carreira, nem a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que a gente tem que reordenar os valores da nossa existência. É interessante que Salomão continua falando sobre o trabalho, e ele vai dizer ainda no capítulo 4, versículos 22 em diante, ele diz assim, que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. E isso também é inútil, é correr atrás do vento. A segunda observação que esse velho sábio fez é que se o trabalho for o que dá significado à sua vida, então logo você vai sentir o vazio do estresse, consumindo a sua vida. Ansiedade, dor, tristeza, preocupação, uma mente que não é capaz de descansar, e muito provavelmente você vai ter noites insones. Eu nunca vou me esquecer do testemunho que eu ouvi aqui de um empresário do Amazonas, dono de uma cadeia de lojas no Amazonas. E esse homem teve uma desilusão muito grande na sua vida. Ele sofreu um atentado de assassinato. Ele levou 5 tiros. Seu carro foi parado numa das ruas de Manaus e atiraram 5 vezes nele. Ele ficou entre a vida e a morte. E foi justamente nesse momento da vida e da morte que ele teve que repensar os valores da sua existência. E sabe o que foi pior? É que depois descobriram que esse atentado tinha sido encomendado por alguém muito significativo para ele, sua esposa. Você pode imaginar? Porque haviam tantos outros interesses. E isso foi uma tragédia, mas também foi uma vitória, porque ele se levantou dessa situação para descobrir novos valores da vida. Hoje esse homem é um missionário, hoje esse homem continua
com as empresas, mas ele abriu uma missão para construir templos no Brasil inteiro. E ele usa os recursos da sua empresa para construir igrejas no Brasil inteiro. É um homem de Deus. E ele mora num condomínio muito bonito de Manaus. E um amigo dele, um vizinho, começou a ter vários problemas de ansiedade, crise de pânico, dificuldade para dormir. E o melhor amigo dele era esse senhor, o vizinho. E então aconteceu uma coisa muito estranha, muito esquisita, muito esquisita. Aquele homem só conseguia dormir quando esse seu vizinho ia para sua casa, sentava-se do lado da cama dele e orava por ele. Até o dia em que esse seu vizinho conseguiu entender que a vida era muito maior do que as coisas que a gente tenta construir, e que essa vida é transcendente. As mesmas coisas que esse empresário de Manaus teve que aprender para si mesmo, que ele precisava confiar em Jesus como Senhor da sua vida, que a sua vida tinha um propósito, tinha uma missão a ser cumprida pela graça de Deus, que são estas coisas que dão significado à nossa vida, que a gente tem que redescobrir pessoas significativas, mas se conectar com o Todo-Poderoso todos os dias. Às vezes a gente está correndo para um lado, para o outro, correndo para o lado, para o outro, correndo para o lado, para o outro, quando pessoas significativas estão do nosso lado e só querem a gente. Eu nunca vou me esquecer do dia que Michel, pequenininho, bem pequenininho, não sabia ler ainda, pegou um livro caríssimo meu e disse: papai, eu quero ler o livro. E eu fiquei morrendo de medo, porque como é que ele ia ler um livro de quase 2.000 páginas sem nenhuma figura, que eu paguei tão caro? Ele vai rasgar o meu livro, ele vai rabiscar o livro, e esse livro é tão importante. Ele falou: não, papai, eu não vou estragar o seu livro. E aí eu estava no meu escritório sentado, e o Michel, meu filho pequenino, pegou aquele livro de 2.000 páginas e virava página por página no meu pé. E sabe o que é interessante? É que eu não entendi a mensagem que o meu filho estava passando. Como às vezes nós não entendemos as mensagens que estão sendo nos ditas. O meu filho não queria o livro. O meu filho queria ficar perto do pai. Só isso. Mesmo que para isso ele tivesse que virar 2.000 páginas de um negócio mais enfadante do mundo para ele. Ele queria só ficar ali. E às vezes a gente está correndo para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, pensando que a gente está construindo alguma coisa, quando as verdadeiras construções significativas da nossa existência estão passando do nosso lado, queridos. Há duas coisas tremendas que você não pode esquecer: de olhar para cima, para o teu Criador, porque um dia você vai ter que enfrentá-lo, e as decisões que serão tomadas nesse enfrentamento terão validade por toda a eternidade. E é por isso que o Velho Testamento vai dizer: prepara-te para te encontrar com o teu Criador. E essa é uma coisa séria que às vezes a gente não leva em consideração. Nós precisamos desse preparo. Mas a segunda coisa é: olha a tua volta. Tem gente significativa, e que a gente está perdendo a bênção de desfrutar, de conviver, de abençoar. A grande ironia de tudo isso, nesse texto que a gente leu, é que Deus pode abençoar e até usar o esforço de alguém para transferir os recursos para outro que tem a Deus como o verdadeiro significado da vida. E aí o Salomão diz assim: olha que coisa doida, um trabalha para juntar, e de repente Deus, que é dono de tudo, Senhor de todas as coisas, diz assim: quem vai estar precisando é fulano, então agora eu vou tirar daqui e ponho ali. E aí, o que você faz? Porque Deus é soberano.
E eu fico pensando quantas vezes Deus já fez isso. Quantas vezes Deus já fez. Eu nunca vou me esquecer quando a gente estava estaqueando esse terreno para fazer essa construção e acabou todo o dinheiro. Todo o dinheiro. E a gente tinha um contrato com o construtor, com a pessoa que estava batendo as estacas. E aí eu fui conversar com ele, falei, olha, nosso recurso financeiro está difícil, está chegando o Natal aí, final do ano, o senhor não quer fazer uma pausa técnica, dar umas férias coletivas, a gente melhora a caixa e a gente continua? E aquela pessoa foi muito fria, ela disse assim, pastor, eu tenho um contrato com o senhor cumpra a sua parte que eu vou cumprir a minha. E eu falei, estou perdido, como é que eu vou fazer? E aí comecei a orar, falei, Deus, eu não sei, eu confesso que eu orei para que Deus me desse dinheiro, para pagar aquele homem. E aí foi interessante o que Deus fez. Aquele bate-estacas, tá? Ele tombou, isso não é difícil de acontecer. Geralmente ele tomba para trás, ele tomba para um lado, ele tomba para o outro, ele é um L, tá? Mas esse tombou diferente, ele tombou para frente e ficou encravado no chão, parecendo um triângulo. E aí, quando ele tomba para trás, para o lado ou para o outro, a própria força motriz dele, alavancada, o levanta. Mas aquele ali, ele precisava contratar um guindaste para poder levantar aquele negócio e colocar em pé, e aquilo custava muito caro. E então ele veio assim, pastor, você viu que houve um acidente? Graças a Deus ninguém se machucou, está tudo bem, mas o senhor sabe, eu tenho que trazer um guindaste, sai caro, então eu vou fazer a seguinte proposta para o senhor, eu trago o guindaste, levo o bate-estaca embora, fico 3 meses nessa nova obra, volto para cá e termino a sua obra pelo mesmo valor contratado. E naquela época tinha inflação. E eu disse, vá em paz, em nome de Jesus. Eu fico pensando, não é assim que Deus faz? Deus tira daqui, põe ali, porque Ele é Senhor. E o que a Bíblia está tentando dizer é que, se você coloca a tua esperança no trabalho, só no trabalho, eu não estou dizendo que o trabalho não seja importante na nossa vida. Não entenda errado. Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. E você tem que colocar a sua família em segundo lugar. O trabalho vem depois. E é interessante que Salomão agora diz uma coisa que é tremenda. Capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol, e isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. A terceira observação que o velho sábio faz, e ele percebeu, foi que o nosso trabalho, quando focado somente nas coisas deste mundo, não tem sentido algum diante de um fato incontestável: a morte. E o que ele está dizendo para a gente é uma coisa que todo mundo diz, mas nem sempre acredita. Você não leva nada depois da morte. Você não pode controlar o que as pessoas farão com o que você construiu com todo o seu esforço depois da sua morte. Alguém pode melhorar o seu trabalho? Alguém pode dissipar
o seu trabalho ou quem sabe abandonar. E é interessante quando a gente vê empresas familiares, a maior frustração de pais que construíram um império cujos filhos não têm nem prazer, nem vocação para administrá-los. Tremendamente frustrante. E aí quando chega nesse momento as pessoas dizem, parece que não tem sentido. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é, onde você coloca o propósito, o sentido da sua existência? Quarta razão que ele coloca aqui para a gente, de que o trabalho não dá para ser a única carta. Ele vai dizer sobre o vazio do esquecimento. O que parece ser ainda pior é que todo o nosso trabalho cairá no vazio e no esquecimento das gerações seguintes. Ele diz no capítulo 1, versículo 11, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Quer ver como é verdade? Você sabe o nome do seu tataravô? Você sabe o nome do seu tataravô? Eu fiz força para lembrar o nome do meu bisavô e só lembrei de parte de mãe, de parte de um lado da parte da mãe, né? Que eu tive mais contato, que eu conheci. Não lembro de mais nada. O resultado de colocar o trabalho como significado da vida, o autor de Eclesiastes diz, é vazio. Só vazio. Porque o trabalho não preenche a alma. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que há um sentimento de necessidade, de transcendência e eternidade, que só pode ser encontrado em Deus. O resto é vazio e vazio de vazio. Termina esse livro, e eu vou para o final dele, porque o nosso tempo já foi. E ele diz assim no capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Depois, versículos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, é o final do livro. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom e seja mal. O autor não fala só sobre trabalho, ele fala sobre ciência, ele fala sobre prazer, ele fala, enfim, sobre várias coisas que nós colocamos como sentido da vida. O nosso tempo só permite a gente falar sobre trabalho hoje. Mas a conclusão é a mesma para todos esses campos diferentes da vida. Existem coisas que são prioridade, ainda que essas outras sejam importantes, mas existem coisas que são prioridade. No livro que você vai ler, tem uma ilustração muito interessante essa semana. Ele fala de uma visita no cemitério. E nessa visita no cemitério, ele foi olhar as lápides, não é? E ele disse que olhar as lápides foi uma coisa muito interessante, porque geralmente a maioria das lápides, algumas têm uma frase, tem um versículo da Bíblia, mas a maioria das lápides tem o nome da pessoa, não é? Uma data, que é a data de nascimento, um traço e a data da morte. E aí ele diz assim, que interessante, resumiu a vida inteira de uma pessoa num traço. E a vida inteira virou um tracinho. E aí então todo o capítulo faz a pergunta, o que você está fazendo com o teu traço? Com a tua vida?
E a grande pergunta desse tempo de reflexão e de oração é: será que as coisas mais importantes da vida estão no lugar devido na sua vida? A Bíblia diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você quiser colocar em ordem as prioridades do seu traço, porque a sua vida inteira lá no cemitério vai ser um tracinho, então você precisa começar com aquilo que tem de fato prioridade e que dá sentido à nossa existência. Ele vai falar nesse livro, não dá tempo da gente olhar aqui, mas ele fala que tudo fica nivelado na morte. Ele diz assim: o rico vai para o mesmo sepulcro, pode ser um pouquinho diferente, mas ele vai para debaixo da terra. O pobre vai para debaixo da terra, o inteligente vai para debaixo da terra, o burro também vai para debaixo da terra. E ele diz assim: olha que coisa, todo mundo fica nivelado nessa hora, todo mundo tem um tracinho. Agora tem uma diferença. Se você crê que Deus colocou em você o sopro da vida, e se você entende que Jesus um dia morreu na cruz do Calvário por você, e se você entende que Ele desceu ao Hades, aquele lugar que nós chamamos de inferno, e ali entre a morte e a ressurreição, naqueles 3 dias, Ele esteve lá por sua causa, e que Ele veio, ressuscitou dentre os mortos, que a gente comemorou a semana passada na Páscoa, trazendo nas mãos a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, então você pode reordenar as tuas prioridades e dizer: Senhor, eu quero aprender a viver aqui de tal maneira que eu possa não apenas viver melhor aqui, mas viver com o Senhor por toda a eternidade. E essa deve ser a nossa primeira prioridade, porque a tua vida é muito maior do que os poucos anos do que você vai viver aqui, e você decide aqui o que você vai fazer depois. E se você não coloca a prioridade no lugar certo, você vai desperdiçar aqui e se perder depois. É isso que a Bíblia está dizendo. E a segunda coisa: tudo passa. A beleza passa, a grana passa, o poder passa, o título passa, o troféu vai para o lixo. Agora, as marcas significativas que fazem da gente ser o que a gente é, as pessoas em quem nós investimos a vida, essas pessoas têm o mesmo sopro de Deus que você tem. E por isso elas são tão importantes. Porque elas têm a semente da eternidade de Deus. E se eu pudesse fazer um desafio para você, eu diria: nesses 30 dias, vamos fazer uma revisão de vida. Onde eu queria colocar para você, pelo menos, a gente vai estar trabalhando nesses 30 dias vários assuntos, 2 grandes valores. Primeiro Deus, primeiro Jesus, e não como uma liturgia, mas como um estilo de vida. E depois, pessoas, porque as coisas estão passando, gente, e passam rápido demais, muito rápido. Nós sempre terminamos orando, e eu queria terminar orando com você. E hoje eu queria convidar algumas pessoas, eu sei que não vão ser muitas, algumas pessoas, que à luz daquilo que Deus já tem falado, porque Deus não está falando só hoje, Deus é tão bom que Ele está falando com a gente há muito tempo. Hoje, por acaso, Ele está tocando no mesmo assunto, por acaso digo eu, mas Ele sabe o que Ele está fazendo.
Ele está tocando no mesmo assunto que Ele já vem falando com você há muito tempo. Porque Deus é tremendo. Deus é tremendo. Hoje, eu queria convidar você a tomar alguns propósitos com Deus. E a dizer: Senhor, me ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de liturgia. Eu não estou falando de coisas exteriores, porque senão vai ser mais um trabalho que não tem sentido. Eu estou falando de alguma coisa que vem aqui do coração que talvez você não saiba. Que você conheça, mas não saiba degustar, sentir o prazer e o sabor. Então a gente vai olhar para cima e vai dizer: Senhor, eu não sei. Eu não entendo muito bem esse negócio. E às vezes, para ajudar ou para piorar, a gente tem uns maus referenciais. Gente que diz que tem e que faz e que às vezes é uma encrenca. É verdade. Mas agora a gente não vai olhar para pessoas, a gente precisa olhar para cima primeiro. Para Deus, para Jesus. E talvez hoje o Espírito Santo de Deus esteja dizendo: eu quero te ensinar. E aí pela fé a gente vai dizer: Senhor, eu aceito ser ensinado. E eu quero aprender a viver isso do teu jeito, me ajuda. Eu não quero aprender do jeito do pastor, nem do jeito da igreja, nem do jeito do fulano, nem do jeito de ciclano. Eu não quero. Eu acho que você também não. Eu quero aprender do teu jeito, Deus. Então eu vou separar tempo para te conhecer, para conversar contigo, vou fechar a porta do meu quarto, vou buscar a tua face. Eu não sei como funciona. Eu vou começar. O Senhor me ajuda? O Senhor pode ser meu professor? Eu quero te dar a liberdade para o Senhor, com o teu Espírito, me conduzir nesse processo. Essa vai ser a minha oração. E a segunda coisa que eu vou pedir: Deus, me ajuda nessa avaliação da vida, colocar o Senhor em primeiro lugar e aprender a olhar as pequenas coisas e as pequenas, que são grandes, pessoas da minha existência. Me ensina a desfrutar isso. Eu me lembro que quando eu caí na realidade que o meu filho só queria a mim, não queria o livro, eu não sabia o que fazer. Eu me senti o mais incompetente de todos os pais. Porque chegou um determinado momento, eu tive entendimento, mas eu não sabia o que fazer. Às vezes a gente vai aconselhar um casal, e o casal não sabe conversar. E aí, às vezes em quando, eu faço assim: ó, você tem uma lição de casa, vocês têm que conversar meia hora, 15 minutos cada um. Aí eu digo: essa semana, vocês vão para um lugar neutro e vão conversar. Aí um olha para o outro e diz assim: pastor, foi uma tragédia. A gente ficou olhando um para o outro e olhando para o relógio, para ver quando é que ia terminar a meia hora. Eu fico pensando: já pensou, depois de 20 anos, 30 anos de casado, sei lá quanto tempo, você não sabe conversar com a pessoa que você escolheu viver a vida? Não é uma tragédia. Agora tem que aprender. E assim como a gente está dizendo para Deus: Deus, me ajuda a aprender, eu quero ser ensinável para te conhecer. Às vezes a gente tem que dizer: Deus, me ensina a ser pai, me ensina a ser mãe, me ensina a ser marido, me ensina a ser esposa, me ensina a ser filho. Me ensina. E sabe, essa é uma oração santa que Deus gosta de ouvir, porque tem a ver com as prioridades mais importantes da vida. Por isso eu quero orar com você. E se o Espírito de Deus está falando ao teu coração que você é a pessoa que precisa aprender essas coisas, eu vou te convidar para você vir à frente para a gente orar junto. E eu vou dizer para você: a primeira grande tentação que você vai sofrer é dizer: sou eu que preciso, mas eu vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui no meu canto. E aí você não se torna ensinável, porque você não aceita fazer do jeito de Deus nunca, nem aqui nem em qualquer lugar.
Por isso que eu chamo aqui na frente, para você saber se você quer aprender de Deus ou não. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, eu quero orar com você. Uma oração de entrega, uma oração de socorro, uma oração de aprendizado, uma oração de dizer: Jesus, eu quero aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar, a entender os valores da vida. Eu quero aprender a conviver, a amar, a construir algo novo na minha casa. E o Senhor precisa ser meu professor, me ajuda. É uma oração de fé, mas também é uma oração de humildade, de alguém que diz: eu preciso aprender. E eu tenho aprendido, queridos, que não importa quanto cabelo branco a gente tenha na cabeça, a gente às vezes precisa aprender coisas que são tão elementares, sobre relacionamento, sobre vida humana, sobre Deus, sobre fé. E olha, não existe melhor professor do que o Todo-Poderoso. Então, se o Espírito de Deus te chama, vem, participa desse tempo de entrega bonito, voluntário, de um aprendizado santo. Só Deus pode nos ajudar. Queria convidar você a fazer a primeira oração. São duas coisas importantes. Jesus, me ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu não sei como. Quero aprender. O Senhor pode me ensinar? Eu quero te entregar as chaves do meu coração. Você vai usando as tuas palavras e vai falando com Deus. Quero te entregar as chaves do meu coração. Eu quero que o Senhor me ajude a reordenar as minhas prioridades. Eu quero te conhecer. Eu quero ouvir a tua voz. Segunda oração, você faz com as tuas palavras. Você diz: Jesus, me ajuda a perceber as pessoas. Eu tenho que aprender. E aí você coloca o teu contexto: a ser esposa, a ser marido, a ser mãe, a ser filho. Eu não sei, me ajuda. Às vezes a minha vida está entulhada de tanta coisa, e não faço por mal, mas eu preciso reordenar minhas prioridades. Me ajuda, Senhor, a enxergar e a sentir e a tomar coragem para fazer. Agora eu queria orar por você. Senhor, aqui tem um povo que é teu, que ama o Senhor e que é amado pelo Senhor. E nesta hora, Pai, de oração, e nessa hora de fé, a gente começou a fazer uma reflexão da vida. E aquilo que a gente viu está dizendo para a gente que tem que acontecer ajustes. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, ajuda-nos, porque em alguns momentos a gente tentou fazer esses ajustes, e de repente esse rolo compressor da vida foi passando, e a gente nem foi percebendo que a gente voltou ao que era antes. Pessoas ficaram machucadas, nós ficamos vazios, a nossa alma está entristecida. E eu quero te pedir: venha o Espírito Santo de Deus e seja de todos nós aqui o professor particular. Venha o Espírito Santo de Deus e ajuda-nos a enxergar a vida numa outra dimensão. Ajuda-nos a perceber que existem coisas, existem valores muito mais significativos e que preenchem muito mais a nossa alma, porque são eternos. Ajuda-nos, Senhor, a colocar alguns troféus no lixo, Pai, porque eles estão atrapalhando. Ajuda-nos, Senhor, a colocar algumas pessoas em destaque, porque elas estão precisando. E ajuda-nos, Senhor, a conhecer o Senhor e a Tua Palavra em profundidade na nossa alma. Ah, Pai, que cada um aqui possa ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e saber
que aquilo que nós falamos não tem a ver apenas com uma liturgia, mas tem a ver com vida, e vida abundante, como o Senhor Jesus ensinou. Fica conosco, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, você aí também, fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, fecha corredor, fecha tudo, e a gente vai terminar esse culto assim, de mãos dadas e cantando. Fica aqui na frente mesmo, quem está por aqui, fica aqui. Quem está aí, dá a mão aqui nos corredores, uma grande família, tá? E a grande lição é a seguinte, ó, tem alguém precioso para você, que precisa receber um abraço, precisa receber um elogio, precisa receber um telefonema. Então, tenta fazer a lição de casa hoje à tarde, senão o rolo compressor da vida vai passar de novo. Você não precisa falar muita coisa, só vai lá e dá um abraço, dá um beijo. Às vezes a lição mais complicada é quando a gente tem que pedir perdão, ou quando a gente tem que oferecer um perdão unilateral. Ninguém pediu e a gente vai lá e entrega, porque vale a pena restaurar. Eu não sei se você está preparado para isso hoje, mas você vai começar a se preparar, vai pedir para Deus graça, e Ele vai te ajudar nessas restaurações que precisam acontecer, tá? E isso não vale só para vocês não, ó, vale para todo mundo que está aqui. Todo mundo tem gente significativa e todo mundo precisa da graça de Deus, amém? Canta conosco, esse culto termina com essa canção, tá? E quando terminar você pode abraçar quem você quiser, daí você vai para casa e hoje à noite a gente continua a estudar. Muda-me, Senhor, pra ser como tu. Olha que lindo isso, hein? Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sem por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Esse tudo são aquelas coisas que tomam o lugar das pessoas e de Deus, porque Deus não precisa de nada. Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Então quando Ele pede para a gente entregar alguma coisa, não é porque Ele precisa, é porque você precisa dessa entrega. Porque às vezes coisas, circunstâncias estão tomando um lugar precioso na tua vida, no lugar errado. Não que sejam erradas, mas estão no lugar errado, e aí a vida fica confusa. Canta com a gente e termina assim o culto. Tudo a Cristo,